Irmãozinho, meu irmão Wagner, olha, eu sei que vai ser muito difícil pra você passar por tudo isso de novo, assistir seu próprio vídeo, sabe? Mas eu quero de coração que você faça um esforço e ouça as minhas palavras, tá, meu irmãozinho querido? Eu só te peço para que você faça um esforço. Faça um esforço pra ouvir o que eu tenho pra te dizer, tá bom, meu irmãozinho? Você é meu irmãozinho querido, nunca se esqueça disso. Você não tá sozinho nessa não. Falou? Então vamos lá. Eu provavelmente estou fazendo o vídeo mais difícil É, eu sei. da minha vida desde que eu Eu sei. abri o canal. Sim, é muito difícil isso mesmo, eu entendo. Apesar Eu de nunca ter passado assim por algo de eu sei como eu tenho uma noção de quanto uma pessoa é difícil. simplesmente tive que ligar a câmera e começar a falar. Eu entendo, meu irmãozinho, você precisava disso abafar, né? Eu fui ao cinema, tava Aham, assistindo um filme, sei. Não, isso aqui é irrelevante, eu vou passar. que tô num ponto, num tema, Não, passando em tô nem ligando pra questões isso. Pera pessoais, aí. no privado, bastante privado. Eu acho que eu não vou fazer cortes nesse vídeo. Eu Uma quero coisa focar. irrelevante. Só isso. Ela simplesmente decidiu usar. Não, não, não. Estamos falando para muitas pessoas. Ela foi Hum, passar de mais um quão pouquinho. sério, sim, deve se levar a questões psicológicas. Não, não Muito quero nem calma. saber dessa pessoa E vai demoníaca que ele tá falando. porque simplesmente Pera aí. a senhorita Yasmin Hum, tentei ajudar ela da forma que ela tinha depressão. pera aí, agora que começa, né? Eu era muito novo, ela era muito nova. Os Uhum, dois adolescentes. Foi meu sim. primeiro relacionamento mais sério. Sim, meu Esse irmão. relacionamento ele durou 5 anos. Não foi um relacionamento fácil porque sim, ela tinha depressão. Ela tinha Aham, muitas questões com as quais sei, era difícil de lidar. Mas sei. eu fiz o que eu pude para conseguir ajudar É, eu sei. enquanto a Eu gente esteve acredito. junto. Eu simplesmente fiz o que estava ao meu alcance. Irmãozinho, você tem que aprender, assim como eu também tive que aprender, que nesses casos a gente faz o que pode, mas a pessoa tem o livre-arbítrio, entendeu? Então, ela tinha o livre-arbítrio, mesmo que você tentasse fazer tudo por ela tinha o livre-arbítrio. Não se esqueça disso. Por enquanto é só isso. Por enquanto eu vou falar só isso, que ela tinha o livre-arbítrio. Tentei ajudar ela da forma que eu podia. Enfim, eu tô me repetindo, mas sério, isso é horrível ter que vir aqui a público para explicar um relacionamento de quando eu tinha 17 anos e que já Uhum. terminou há mais de 8. É, Obviamente não foi um relacionamento perfeito eu porque sei. nós dois éramos jovens, imaturos. Eu vacilei com ela vacilou comigo. Uhum. Eu quis terminar esse relacionamento Sim. algumas vezes porque eu sentia que não era aquilo que eu queria. Uhum. Era uma menina maravilhosa, era uma menina incrível. Sim, sim, uma Só que eu era pessoa muito boa. novo e a gente já tinha passado por alguns problemas. Eu Uhum. não estava satisfeito. Em Uhum. alguns momentos eu não Uhum. estava satisfeito com a relação. Entendi. Então eu, eu falava pra gente terminar e geralmente quando eu falava isso ela dizia Uhum. que ela não ia aguentar se a gente terminasse, porque basicamente eu era a única pessoa pra quem ela conseguia falar, meu Deus do céu, É uma dependência emocional que ela tinha de você. tô realmente passando muito mal. Não, calma, calma, meu irmão, calma. Aguenta aí, filho. Aguenta aí. Lembra que você não tá sozinho nessa. Ela falava que eu era a única pessoa. Não só ela falava, eu sabia que eu era a única pessoa com quem ela conseguia conversar sobre essas coisas. Ela tinha muitos traumas, ela tinha muitas Sim, ela sentiu uma confiança em você. inseguranças, ela tinha problemas, ela ficava em pânico, ela ficava, sabe, sem conseguir falar nada às vezes Uhum. e foi muito difícil muitas vezes conseguir lidar com isso, mas Uhum. eu sei que durante a maior parte do Uhum. tempo eu fiz um bom trabalho, eu fiz o que eu pude. É, eu sei. Exatamente, eu também passei por uma situação parecida. Apesar de que eu nunca tive uma namorada, nunca tive uma amante, nunca tive isso aí.
Mas eu passei por uma situação um pouco parecida, apesar de que a pessoa, pelo menos até agora, eu acho que ainda está aqui. Então, quando eu queria terminar, quando eu sentia que não ia mais funcionar, que a gente precisava seguir cada um pro seu lado, eu ficava com medo, porque ela falava que ela ia fazer, que ela poderia fazer alguma coisa, que ela não ia aguentar ficar longe de mim. É uma dependência emocional. E eu sabia que ela estava falando sério. Eu É. sabia que ela realmente tinha uma depressão pesada, porque eu Sim. era praticamente a única pessoa com quem ela falava. E eu falava que ela precisava fazer acompanhamento e tal, mas era difícil, enfim. Ela era muito nova e não cabe ficar falando de outras pessoas. Sabe, isso já é bizarro e já é escroto demais ter que ficar expondo isso ao público. Então, eu vou falar do que diz respeito a mim e a ela. Eu, às vezes, ficava sobrecarregado por ter que lidar com isso. Claro. E eu também pensava que, sinceramente, eu sabia que era difícil de lidar com alguém naquela situação, e eu pensava que realmente, se eu não estivesse do lado dela, não ia ter ninguém do lado dela para ajudar ela da forma que eu estava ajudando. É a mesma coisa que eu pensava nessa situação parecida que aconteceu comigo. Então, eu não conseguia terminar. E às vezes a gente dava um tempo, Claro. porque era o que eu conseguia fazer. Eu É, falava porque você tinha uma dependência emocional dela também. que não estava bom, que eu não conseguia, que precisava terminar. Ela falava que não ia aguentar. Eu falava, então vamos dar um tempo, depois a gente vê se continua e tal. Aí a Yasmin falou que supostamente eu traí ela, supostamente eu... Mano, não liga pra pessoa demoníaca, não. Não, mano, esquece pessoa demoníaca, esquece. Essas pessoas vão pagar pelo que elas estão fazendo, ou pelo que elas fizeram, e pelo que elas vão fazer. Elas vão pagar por tudo isso na hora que chegar o tempo delas. Elas vão pagar por tudo isso. Então esquece essas pessoas. Humilhei ela publicamente por causa de shipping, de LOL ou alguma coisa assim. Ela tá falando de vezes em que a gente deu um tempo, eu fiquei com outras garotas enquanto estávamos dando um tempo. Não quero saber disso. Não quero E eu saber. acabava voltando depois de um tempo, enfim, era um relacionamento complicado. Dois adolescentes que não sabiam direito o que estavam fazendo e que tinham... É, mano, justamente porque o mundo fica botando na cabeça das pessoas que você tem que namorar nessa idade. É a velha história, mano, é a velha história. Mas fica tranquilo, meu irmão, que eu tô aqui pra te ajudar. Ainda toda essa carga bem pesada da depressão dela com a qual eu tava tentando lidar. Perto do final do relacionamento, o que falaram de shipping é porque quando eu aparecia por ser uma pessoa pública com alguma garota na internet, às vezes shippavam a gente. Essa era a humilhação pública. Não quero nem saber. Não liga pra mim, não quero nem saber disso. Então, Pera aí. A mensagem importante já vai vir, tá, meu irmão? Eu só tô esperando o momento certo. Viu um último encontro, se viu uma última vez. A gente, enfim, conversou e decidiu que o melhor era fazer isso. A última mensagem que eu recebi dela quando a gente terminou foi essa daqui. Claro. Como vocês podem ver, foi no começo de 2015, então realmente terminamos já há muito aqui tempo. porque minha mão sua muito. E aí ela disse, eu agradeço muito por aceitar. Tá. Eu também fomos muito por todo o cuidado, em compreensão e principalmente... Muito obrigada por todo o carinho e compreensão e principalmente por todo o cuidado que teve comigo. Eu te amo. E apesar, e espero que tenha sucesso. Realize os teus sonhos e seja muito feliz. Me desculpe. Não, meu irmão, não fica assim, não. Me desculpe por todas as vezes que eu te magoei. É melhor você botar pra fora, mas, meu irmão, isso dói em mim também, ver você assim, sabe? E muito obrigado por tudo. Pode contar comigo também. Adeus, meu gatinho perfeito, príncipe P, eu te amo. Meu irmão, eu tô aqui. Jesus tá aqui pra você. Essa foi a última mensagem que ela me mandou quando a gente terminou, porque foi uma coisa que a gente fez juntos, de forma amigável. É claro que ela ficou...
Tá, eu acho que esse é o momento certo de te falar a mensagem importante. Irmão, o que vai te libertar desses grilhões, dessa culpa que você carrega, é só Jesus. Só Jesus pode te libertar disso. Não tem outro caminho. Entregue-se para Jesus e Ele vai te libertar. Entendeu? Ele vai te libertar dessa culpa que você carrega, desse fardo que você carrega. Só Ele pode te libertar. Então, se você quer ser liberto, entregue-se para Jesus, meu irmãozinho querido. Triste com isso depois. Não é fácil de lidar com o término de um relacionamento de 5 anos. Meu irmão, não quero ver você assim não, isso me machuca. Machuca mesmo, tá? Eu tô falando sério, eu não gosto de ver as pessoas assim. Eu sei que em determinado momento ela acabou ficando chateada comigo, que ela... Eu soube, a gente não chegou a se falar depois disso. Se bem que agora tá doendo menos porque eu já assisti o vídeo, né? Mas mesmo assim dói. Mas eu soube que ela foi desabafar para algumas pessoas, ficou frustrada, normal, uma adolescente tinha acabado de terminar um relacionamento muito longo e depois de um tempo acabou ficando frustrada com o que aconteceu, mas a gente terminou numa boa. Foi uma decisão que a gente tomou junto. E eu falei que ia ser muito difícil pra mim, e ela também falou que ia ser difícil pra ela se a gente continuasse conversando e se vendo, como foi das outras vezes que a gente deu um tempo, então a gente decidiu se afastar. Tá, esse é o desabafo dele, eu vou passar. Se ela queria conversar, ela mandou essa mensagem aqui. Eu sabia só que, enfim, ela tinha ficado frustrada com o final do relacionamento depois de um tempo que a gente tinha terminado. Uhum. E aí, depois que ela me viu por um acaso, ela me mandou essa mensagem aqui. Quem assistiu o vídeo sabe o que ele tá falando. Eu não preciso passar a história essa história aí, não. Quem assistiu o vídeo sabe. Eu acreditei durante os últimos anos que havia conseguido deixar tudo pra trás, que tinha te esquecido junto com a nossa história. Eu imaginei que dominava meus sentimentos, mas quando te encontrei, meu corpo foi tomado por emoções que eu não lembrava mais como eram. Exatamente, porque ela também não conseguia se libertar dele, sabe? Ela também não conseguia ir pra frente porque ela tinha uma dependência emocional dele. Tudo que eu acreditava foi desconstruído em segundos. Passei algumas horas, depois dias, tentando compreender tudo isso e consegui enxergar que eu ainda te amo. Não, isso não é amor, mano. Isso não é amor, mano. Isso aí é. Mano, eu vou ter que falar esse nome aqui, mano. É tão difícil, mano, pra falar esse nome numa situação dessa. Mas eu vou falar. Isso aí é paixão demoníaca. A pessoa não consegue se libertar, não consegue viver sem outra pessoa. Isso é paixão demoníaca. Isso não é amor, não, mano. O amor é outra coisa. Só que nesse momento eu já estava num relacionamento. Eu recebi essa mensagem enquanto eu já estava num relacionamento. Uhum. E eu não tinha como corresponder, eu não tinha como falar nada. Uhum. Eu simplesmente mandei uma mensagem falando pra ela que eu desejava que ela encontrasse alguém, que eu não lembro exatamente quais foram as palavras, mas eu não tive como corresponder. Ô, meu irmão. E aquilo deixou ela muito chateada. Ô, meu irmãozinho, fica assim não. Você não teve culpa. E ela falou alguma coisa. Eu não tenho todas as mensagens, né? Essas são as que eu acabei salvando. Isso tudo faz muito tempo. Não, sim, claro, eu entendo. Mas ainda te afeta, porque você ainda não consegue se libertar desses grilhões que te empreendem. Que ela se torna um grilhão na sua vida. Você não consegue se libertar desses grilhões. Eu entendo, porque eu já passei por situação parecida. Apesar de que a pessoa não era minha namorada, não era minha ficante, não era nada, ela não era nada minha, sabe? Só era uma professora minha, mas eu também eu passei por uma situação parecida, sabe? Apesar de que não era minha namorada, era uma professora minha. Mas pelo que eu acho que ela ainda tá aqui, sabe? Tipo, eu acho que não aconteceu com ela ainda o que aconteceu com essa menina. Mas se continuar assim, pelo visto vai, sabe? E por que eu não me sinto mal com isso? Porque eu tenho Jesus. Jesus me libertou, sabe? Jesus sempre me liberta. Então agora, tipo, o amor que eu sentia por ela, e era amor fraternal, o amor que eu sentia por ela passou a ser por todas as pessoas. Sabe? Esse foi o grande... a grande transformação que eu tive. Porque o amor fraternal que eu sentia por ela passou a ser por todas as pessoas, sabe?
Eu senti amor fraternal por algumas pessoas, né, especiais, que eram especiais e tal, então agora isso passou pra ser pra todo mundo, sabe? E é justamente por isso, mano, o mal tá cada vez mais perdendo força em mim, sabe? Então, ô Wagner, eu te convido a isso, eu te convido a aceitar Jesus e a se libertar desses grilhões aí que te prendem. Porque você é meu irmãozinho. Eu lembro que ela falou algo como: não se preocupa mais, eu nunca mais vou te incomodar, você não vai mais precisar se preocupar comigo. Algo assim. Uhum. É. Ela falou isso pouco tempo depois que ela me mandou essa mensagem e eu Uhum. não tive como corresponder porque eu já estava num relacionamento. Não, sim. E aí, Claro. eu sempre tive essa coisa em mim que realmente eu não sabia se ela conseguiria encontrar alguém que fosse cuidar dela, porque Uhum. era difícil de lidar com toda aquela situação. É, eu sei, quando você percebe que é a única esperança da pessoa, né? Como ela acabou se. Como ela não tá mais aqui, dá pra ver que era uma depressão bem pesada mesmo. É, mas ela poderia ter se libertado. Se ela tivesse sido estado de Jesus, ela teria se libertado. E alguns dias depois de me mandar essa mensagem, Ô meu irmão, você tá tão mal. Você quer um abraço, meu irmão? Eu te dou um abraço. Vem cá, vem cá. Vem cá. Irmãozinho. esse é um vídeo que eu nunca vou conseguir nem assistir, muito menos editar. É, mas eu tô te pedindo, meu irmão, pra fazer um esforço pra pelo menos assistir o meu vídeo. Alguns dias depois de me mandar essa mensagem, Meu irmão, cada vez mais que você chora, mais dói em mim. Tá doendo muito, sério mesmo. Tô tentando não chorar porque eu não sou de chorar. Meu irmão, tá doendo. Eu tô sentindo a sua dor. todas as vezes que eu falei pra vocês que eu levo esse assunto muito a sério, que isso é uma coisa muito pesada pra mim de verdade. Ah, não vou conseguir não. Ô, meu irmão, não fica assim não. Não fica assim não, meu irmão. Meu irmão, não fica Todas as assim não. pessoas com quem eu conversei por causa disso, a carta que eu li que ela deixou depois, todas sempre falando que a gente não deve se culpar por isso, que ninguém tem que carregar a culpa por causa de algo que aconteceu. Meu irmão, eu sei, meu irmão. Meu irmão, você não teve culpa. Você não tinha controle sobre a vida dela. Eu entendo. Por favor, meu irmão, fica bem. Por causa dessa tragédia ou dessa fatalidade, mas eu garanto pra vocês que é impossível. Não, não é impossível. Você tem que aceitar Jesus, meu irmão. Aceita Jesus. Por favor, meu irmão. Ai, as lágrimas ainda não caíram. Mas, meu irmão, por favor, aceite Jesus. É impossível. Irmão, não fica É assim. impossível não se culpar, é impossível não pensar. Quando a gente terminou, eu pensei que eu já tinha tentado terminar outras vezes, mas ela sempre falava que ela não ia aguentar e eu acabava não conseguindo por causa disso. E aí eu ficava pensando se eu tava preso numa situação onde eu sentia que eu precisava. Eu não tava mais satisfeito ali, mas eu queria cuidar dela, porque Meu irmão, eu sei, meu irmão. Eu sei o quanto é triste. Eu sei. Você queria o bem dela. Eu também já passei por isso, sabe? A pessoa, ela não me aceitou, infelizmente. Ela não me aceitou que eu cuidasse dela. Eu não queria ser a namorada dela, mas eu queria ser como um irmão pra ela. Mas ela não me aceitou e eu tive que aceitar isso. eu amo ela. Você não ama, meu irmão. Você tem uma paixão demoníaca. Amor é outra coisa. Você só tem amor quando você tem Jesus. Sempre tive um carinho imenso por ela. E sempre fiz o meu melhor pra cuidar dela enquanto a gente esteve junto. Eu sei, meu irmão, eu sei. Ao ponto de achar que ninguém mais conseguiria cuidar dela, que nem eu tava cuidando, e eu não sei se isso é muita arrogância da minha parte, mas eu ficava com medo de verdade. Eu sei, meu irmão. Eu também já passei por isso. Acredite. Eu consegui me libertar disso recentemente. Por causa disso. E Meu irmão, não fica assim. talvez se eu não tivesse terminado,
Se eu tivesse continuado cuidando dela. Não, não pensa assim não, meu irmão. Você não tem controle sobre o livre-arbítrio das pessoas. As escolhas das pessoas a gente não tem controle. É triste mesmo. Eu também queria que as pessoas escolhessem o melhor que é Jesus. Mas infelizmente, não é assim que funciona. A gente não pode mexer nas escolhas das pessoas, no livre-arbítrio das pessoas. A gente tem que deixar. Essa foi a maior tragédia que já aconteceu na minha vida. Ô, meu irmão, E eu sei. ver alguém usando uma coisa dessas pra me atingir como um argumento, sabe? Isso é realmente tentar até as últimas consequências ter razão e vencer a... Meu irmão, não liga pra essas pessoas demoníacas, cara. Elas só querem te atingir, elas só querem o mal de você. Você não tem que ligar pra elas, você tem que ligar pra Jesus, que quer te libertar, que quer te cuidar de você. É só ele quem pode te libertar. Yasmin, você quer tá certa, mano? Você tá certa, então. Não tá, não. Eu sou um crápula, eu sou um monstro. Você não é, não diga isso. Você é meu irmãozinho querido, você é filhinho de Deus. Deus te ama, Jesus te ama, ele só quer te libertar disso. Eu sou hipócrita, eu sou o que você quiser. Parabéns, você venceu a discussão. Meus parabéns. Você queria me atingir, você conseguiu. Você levou a público, a milhares de pessoas, a maior tragédia da minha vida e uma das coisas que sim me machuca até hoje. Ah, meu irmão, Meus você tem que parabéns, eu quero cara. ver Você você realmente- liberto disso. Muito foda. Eu tinha me afastado de Deus na Ô, meu adolescência, irmão. tive aquela Volta fase pra de ele. ateu que questiona tudo e tal. Volta pra ele, meu irmão. Quando aconteceu isso e eu não consegui conversar com ela uma última vez porque eu vi ela, eu passei por ela, eu não sabia o que fazer, eu não soube como reagir. Ô, meu irmão. Ela me mandou essa mensagem, eu não tinha como retribuir, eu já estava comprometido. Eu não tive a oportunidade de me despedir, obviamente eu fui no velório dela. Eu não tive a oportunidade de me despedir. Ô, meu irmão. Então eu pensei Liberte-se disso. que por mais que eu tivesse me afastado há muito tempo e que eu não soubesse se eu realmente acreditava naquilo, eu simplesmente comecei a pedir para que de alguma forma Ô, meu irmão, não faça ela isso pudesse me comigo. ouvir de algum lugar. Meu irmão, ela teve a sua chance. Ela teve a chance dela de se arrepender. Ela teve. Se ela quis ou não, é coisa dela com Deus. A gente não tem controle sobre isso. Que eu pudesse dizer que eu amo ela, o quanto ela foi importante pra mim e quanto eu queria que ela soubesse meu disso irmão. pra que ela ainda estivesse aqui. Eu voltei a fazer oração. Meu irmão, eu sei que dói. Dói em Tentar mim conversar. também. Dói em mim ver te ver assim. A última coisa que eu fiz, eu escrevi uma música porque era a única forma que eu encontrei de, não sei, tentar falar com ela uma Ô, última meu vez, irmão. de algum jeito. Meu irmão. Meu irmão. Não fica assim. E aí eu fiz essa música. Não fica assim. Não sabia se eu deveria publicar. Na época eu tava com a Lu. Foi tudo muito pesado pra minha cabeça. Não fica assim. Eu tava passando por várias situações muito, muito tensas nessa época. Meu E irmão. eu tive que lidar com algo que eu não desejo pra ninguém. Nem pros meus Eu piores também não desejo inimigos. isso pra ninguém, meu irmão. Eu não vou aguentar. Eu tô chorando porque eu tô sentindo a dor dele. Ela era muito Ai, meu irmão, é sério, eu tô sentindo a sua dor, por isso que eu tô chorando. jovem. Eu era muito jovem.
pra estar lidando com tudo isso. Eu sei, meu irmão, eu sei. Mas volta pra Deus. Só Ele pode te libertar. Foi isso que aconteceu. A fofoca que a Yasmin decidiu jogar no computador. Esquece ela, esquece pessoas O que importa é demoníacas. simplesmente mostrar que eu sou um monstro. Acabar com a minha reputação, mesmo que seja da forma mais baixa possível. Eu sei. Sinceramente, o vídeo da Yasmin não importa. Nada do que ela falou lá, foda-se, eu caguei pra tudo aquilo. É o melhor que você pode fazer. Ela tá simplesmente jogando pro público dela. Quem quer me odiar já vai me odiar de qualquer jeito. Isso aí vai ser só mais um motivo. Eu sei. Eu sei que quem me acompanha viu o vídeo dela e percebeu cada manipulação, cada distorção, cada coisinha. Eu sinceramente, eu não Esquece tenho ela, meu estômago irmão. pra ficar respondendo isso. Eu Esquece não ela. tenho... Sabe, depois disso... O que se faz depois disso, cara? Meu irmão. Nada. Depois de um ataque baixo desses, cara, você... Meu irmão, você tem que ser resiliente, cara. Você tem que aceitar Jesus, só Ele pode te libertar disso. Sério que eu vou parar e escrever um roteiro respondendo ponto a ponto, botando Não, coisas não preocupa com isso. Preocupa em aceitar Jesus no seu coração. em ordem e tal. Depois que a mina simplesmente decide pegar uma fofoca de uma coisa que ela simplesmente não sabe de nada do que aconteceu, ela não tava lá. Não foi ela que passou 5 anos do lado da pessoa tentando cuidar, dando o seu melhor. Errando, porque era um jovem idiota, assim como... Meu irmão, Sim, ela errou comigo, mas eu nunca coloquei a culpa dela, a culpa disso em cima dela. O relacionamento, especialmente o relacionamento de pessoas tão novas, são assim. Um erra com o outro. Eu sei, meu. E ela não tá aqui pra contar. Eu sei. Eu não acreditei, cara. Eu simplesmente não acreditei. Eu sei, meu irmão. Bom. Eu não tinha como não fazer esse vídeo, porque... Mas você provavelmente já deve ter deletado o vídeo, né? Ou provavelmente, sei lá. Mas você provavelmente já deve ter deletado o vídeo. todo dia, toda hora, alguém ia reviver esse assunto pra ficar me cobrando. Irmão, essas pessoas vão pagar. Elas vão pagar por isso. Entendeu? Elas vão pagar por isso. Então não precisa de você fazer nada. Elas vão pagar. E perguntando o que aconteceu. E eu tendo que revisitar vez após vez após vez a maior tragédia da minha vida. Só porque eu tenho um monte de haters que não tem o menor escrúpulo Não liga pra tentar pra isso não, filho. Bola pra frente. Aceita Jesus e bola pra frente. Só Ele vai te me libertar. destruir. E eles vão ficar lá batendo nessa tecla. Ou os fãs que vão ficar curiosos e querendo entender realmente isso aconteceu. Realmente, uma ex minha se suicidou. Realmente eu me sinto culpado por isso. Não, meu irmão, você se sente culpado porque você se prendeu a ela. Já falei, só Jesus vai te libertar disso. Assim como Ele me libertou de passar por uma situação parecida com a sua. Ela disse que não. Todas as pessoas ao redor me E falam que não é sua Foi uma culpa. decisão dela. Ela Foi uma já decisão tinha- dela, A exatamente. gente já estava separado há uns A gente não 2 tem anos. controle sobre o livre-arbítrio das pessoas. Mas não tem como. Esse é um peso que eu vou carregar pra sempre. E que eu não desejo pra Não, ninguém. você não vai carregar isso pra sempre, não. Você vai aceitar Jesus e vai tirar isso de você. Jesus vai carregar isso pra você. E o melhor que eu consigo fazer é... E dane-se se a Yasmin acha que eu sou hipócrita por ter falado de medicamento em algum momento. O Não melhor pra que eu isso não. consigo fazer é... Quando eu vejo uma pessoa nessa situação é tentar ajudar. Tentar impedir que isso aconteça de novo. Mesmo que não seja uma pessoa próxima. Sei lá. Na minha cabeça é o que eu posso tentar fazer pra reparar.
Isso é Você realmente só muito. pode se reparar agora. Só Jesus pode te reparar. Só isso. Pesado. E já que tudo isso veio à tona agora, Mai, eu espero que você possa me ouvir de algum lugar. E com certeza, se você pode, você já escutou essa canção, mas eu preciso, depois de ter que reviver tudo isso, eu preciso colocar isso pra fora. Eu sei que ela sempre foi uma menina maravilhosa e onde quer que ela esteja, eu só espero que ela esteja bem. É só isso. Bom, eu não vou colocar a canção aqui. Mas, meu irmão, aceita Jesus. Por favor. Só Ele pode te libertar.